E vamos até uma base de Rédia, onde uma garota dizia que finalmente encontraram Adonis e dava as boas-vindas à superfície, porque infelizmente pro seu azar, os servidores salvaram as coordenadas de sua transferência não autorizada. E com certeza ele subestimou a humanidade, ou melhor, a agência de inteligência, que estranhamente parecia um grupo de vizinho fofoqueiro, mas enfim. A investigadora-chefe Charme manda o diretor Shirozagi acabar rápido com o aprendiz de bruxa, enquanto observava tudo de um drone, porque não tava nem um pouco afim de fazer hora extra. Enquanto Adonis pensava que tinha estragado tudo e não tinha imaginado que os achariam tão rápido. Ele pergunta de quem eram aquelas cabeças que o homem carregava e Shirozagi responde que não tinha certeza, mas digamos que elas chegaram na frente. E vamos pro momento onde as ninjas partiam pra cima de Shirozagi e ele as eliminava sem nenhuma piedade. E voltamos pro presente, onde ele dizia que parecia que Rédia não era o único atrás dele, mas como ficaram em seu caminho, ele deu um jeito nelas. Shirozagi começa a fazer algumas coisas erradas com as cabeças, e Doroka pede que ele pare com isso, e o homem vai pra cima da garota e pergunta se ela não gostava de beijos, enquanto segurava o seu rosto. Mas ao olhar pros olhos da garota, ele nota algo, e Adonis o puxa, mandando Doroka se afastar dele. E começa o seu feitiço de invocação, mas Shirozagi dá um soco no garoto e diz que o nome dessas habilidades eram muito grandes. Mas Adonis tira o 38 e começa a atirar contra o homem. Mas Shirozagi ativa o modo Matrix e desvia de todas as balas, fazendo Adonis perceber que, na verdade, ele era um ciborgue, por causa dessa velocidade de reação. E por isso, ele usa sua magia para criar uma bala enorme. E Charme manda o diretor desviar daquilo, senão iria virar camisa de saudades. E o diretor diz que ela não precisava se preocupar, porque realmente tinha um modo Matrix. Mas enfim, ele continua correndo pra cima de Adonis, enquanto gritava empolgadão. Mas Doroka ativa o seu feitiço do amor, Mandrágora, pra pará-lo, e começa a falar que iria restringir os seus movimentos, caso não parasse de lutar. Adonis diz que ela fez um ótimo trabalho, e agora eles poderiam retirar todas as informações dele. Mas Shirozagi começa a rir e se move livremente. Adonis e Doroka ficam perplexos, enquanto ele dava uma gargalhada, porque isso realmente tinha sido uma surpresa, porque ela estava usando um feitiço do amor. Então não era de se admirar que Doroka seja igualzinha à rainha. E vamos voltar mais uma vez no passado, quando a rainha Dorothea usou seu feitiço do amor para se livrar do imperador. Mas voltamos até Shirozagi, enquanto Adonis e Doroka se perguntavam o porquê o feitiço não tinha funcionado. Mas o homem rasga sua camisa e revela um símbolo de coração em seu peito, revelando o feitiço de outra pessoa. Shirozagi se abaixa e ativa sua habilidade, fazendo surgir várias mãos foguetes de suas costas, o que faz Adonis admitir que as engrenagens da expansão estavam fora de controle, e diz que Doroka estava o atrapalhando e devia sair dali, já que seu feitiço do amor não funcionava com ele, então ela não poderia o ajudar a lutar. Mas Adonis se lembra de quando o imperador humilhou Chloe, falando que uma bruxa que não podia usar magia era uma simples mulher. Mas bora deixando aquela inscrição e compartilhamento, porque estamos chegando no episódio final. E não se esquece de curtir e compartilhar para receber o próximo episódio. Confesso que isso também me motiva bastante, mas comenta aí laranja, que no final eu dou uma outra palavra aqui pra vocês completarem o comentário, pra mostrar que chegou no final, né? E não se esquece de me seguir lá no Insta também, Tio Nezo, pra descobrir quais os animes que vamos resumir na próxima temporada. Mas bora pro vídeo. Adonis percebe que disse besteira, enquanto Doroka segurava uma mega pedra, preparada pro combate, porque não iria deixar mais ninguém perder a vida. Ela confessa que não sabia se a vingança era errada ou não, mas decidiu ficar ao seu lado até o fim, então não iria deixá-lo perder a vida. E graças a isso, Adonis decide usar o seu feitiço, e diz que ela era cheia de surpresas, e poderia usar aquele florete enquanto ele usava algumas manoplas, chamados Neo Rapier e Meta, e agora eles estavam preparados.
Shirozagi diz que eles compartilhavam o mesmo destino, mas Adonis explica pra Doroka que o Neo Rapier possuía uma fórmula de Zefal, envolvendo a lâmina mágica e fazia dela um florete que atravessava até mesmo o aço e poderia destruir a maioria das coisas golpeando aleatoriamente. E dito isso, ela também devia aprender algumas habilidades básicas com a espada, que vinha com um pergaminho manual enorme e até uma bruxa inútil como ela conseguia entender. E bom, Doroka fica toda confusa com esse pergaminho, enquanto Shirozagi se irritava, porque tinha dito pra eles não ficarem de namorico e libera o seu golpe beija-flor cercando eles com suas mãos. Mas Adonis e Doroka começam a destruí-las. Adonis pensa que eles iriam conseguir, mas nota Doroka ficando um pouco cansada, enquanto ele rodava destruindo tudo. Mas Doroka acaba sendo golpeada por algumas das mãos robôs e diz que não iria conseguir lidar com todas elas, que vão em sua direção, mas Adonis a salva e diz que elas eram fracas, mas o problema era a sua quantidade. Mas Shirozagi diz que elas também eram fortes. E reúne todos os punhos e retira o seu limitador, aumentando sua potência. E eles vão em direção a Adonis e Doroka. Mas o garoto usa sua magia e invoca alguns fios que começam a destruir as máquinas. Adonis decide terminar com isso logo e manda Doroka se segurar nele. E usa esses fios para se fecharem em uma bola que vai em direção a Shirozagi, destruindo tudo em sua frente. Charme analisa aquela bola de fios mágicos e nota que aquilo era muito perigoso e avisa Shirozagi, que recolhe todas as suas mãos robôs e as usa como propulsores na velocidade máxima para segurar aquele ataque. Mas a bola acaba se abrindo e libertando Adonis, que parte pra cima dele, mas o homem usa seus robôs para pará-lo e diz que ele tinha o subestimado. Mas Adonis pergunta quem subestimou quem, porque ainda tínhamos Doroka, que usa o garoto como base e salta em direção ao diretor com seu florete, enquanto Adonis dizia pra Doroka mostrar aos humanos a vingança das bruxas. A garota pede desculpas por isso e perfura as duas pernas de Shirozagi, mas o homem não parecia nem um pouco abalado. Ele segura a cabeça da garota e diz que ela era bem durona e quase o fez molhar as calças, mas aconselha que da próxima vez que for apunhalar alguém, ela mire na cabeça ou no coração. Ele retira o florete de sua perna e bate na garota. Adonis parte pra cima dele, mas Shirozagi derruba os dois com apenas um golpe e vai em direção a Adonis, falando que ele foi muito descuidado e na verdade os dois trabalhavam muito bem juntos, enquanto Adonis voltava a usar aquele feitiço de fios pra prendê-lo e esmagá-lo até ser destroçado. Mas Shirozagi diz que ainda não tinha acabado e usa seus robôs pra prender Adonis contra a parede, enquanto o garoto lutava pra manter o feitiço, porque se ele parasse de escrever, ele iria sumir. E enquanto os dois brigavam, mandando um soltar o outro, Doroka se levantava, falando que decidiu que não iria deixar Adonis perder a vida, então não iria hesitar e precisava fortalecer sua determinação. Mas Adonis nota que Shirozagi tinha mandado algo atrás de Doroka. Ele tenta alertá-la, mas a garota acaba sendo puxada por um dos robôs. A garota implora que ele o solte, enquanto Adonis tentava se soltar, mas os robôs o jogam no chão, fazendo ele largar sua pena e Shirozagi consegue se libertar. Adonis olha pra Doroka e depois pra Shirozagi, que leva seus dedos aos olhos, enquanto os robôs abriam os olhos de Doroka. Adonis pede que ele pare, mas vemos algumas telas com: obrigada, Adonis, por caminhar ao meu lado. Se eu pudesse desejar uma coisa, a garota começa a chorar. E vemos algumas lembranças onde ela estava ao lado do garoto em vários momentos desde que ele foi libertado daquela prisão até este momento. Mas voltamos até Doroka, que diz que gostaria de conhecer mais lugares com ele, mas Shirozagi pede desculpas porque esta seria a última vez que a pequena Doroka iria vê-lo. Adonis tenta lutar contra a pressão daqueles punhos enquanto gritava por Doroka,
Todoroka, que acabara de perder a visão pelos robôs de Shirozagi. Trazendo o final do episódio 10. Muito obrigado a quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com sua curtida, inscrição e compartilhamento. E sobre a frase do final, comenta junto com a laranja abacate de uva. É aleatório, eu sei, mas eu sou aleatório. Mas enfim, valeu e até a próxima!